Lei. Lei? Yes. Is Bruno already here? I think You he talked will to come. him? He will come later. I will have a video from the video first. Okay. Okay, so you play the video first? Yes, I will play now. So I will do a introduction now, okay? Okay, after that. Okay, yeah, sure. So let me Can I see the begin. video? Yeah, you can start it. Hello, Bruno. Okay, I cannot see you. Okay, if you are set, you become the hoster later, okay? Okay, 1 moment.
Lei, o áudio está funcionando? Lei? Oi, eu consigo ouvir bem Yes? aqui, é o Bruno falando. Ah, ok, porque para mim não está funcionando aqui, mas tudo bem então, obrigado. Pedro, você pode ouvir o vídeo? Não muito bem. Aqui não está funcionando não.
Ok, Pedro, você pode começar. Ok? Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu trabalho aqui na Solis, né? Na parte de pré-vendas aqui no Brasil. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse webinar com vocês, tá? Então, eu vou ser um dos apresentadores hoje, junto com o nosso convidado de hoje, o Bruno Kikumoto, o engenheiro Bruno Kikumoto, do canal Solar. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Oi, Pedro. Bom dia, Lei. É um prazer imenso aqui para mim estar com vocês aqui também. É sempre muito bom a gente estar cercado aí de parceiros, né? Mais do que parceiros, né? Players globais aí do mercado de energia solar. E para falar do que a gente gosta, né? Que é energia solar, coisas boas, como o pessoal pode aí alavancar os negócios deles. Ok, isso aí. Muito obrigado, Bruno. Então, nós também contamos com a presença da nossa equipe de pós-vendas aqui no Brasil, tá? Que vai estar auxiliando aí durante as perguntas, durante a apresentação, e também do nosso gerente de vendas no Brasil, o Desheng Lei, ok? Então, o nosso objetivo aqui nesse webinar de hoje é discutir um pouco sobre regulamentações em usinas fotovoltaicas aqui no Brasil, que vai ser discutido pelo Bruno. E em seguida eu vou estar apresentando um pouco sobre a Solis e falando sobre as novas tecnologias e soluções que a Solis está trazendo para o mercado brasileiro de usinas fotovoltaicas, tá? Então, de novo, gostaria de dizer que todos sejam muito bem-vindos e com isso eu passo a palavra, né, para o Bruno, né? Muito obrigado. Opa, obrigado mais uma vez. Eu preparei alguns slides aqui, né, para guiar a nossa conversa. Deixa eu só ver como é que é o projeto aqui. Opa. Tá, tudo bem. Vamos lá. Aqui, achei. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estou vendo sim, está funcionando. Legal, deixa eu colocar. Estão vendo a apresentação da forma correta ou tá aquela telinha preta? Para mim está dividido, sabe? Eu estou vendo uma apresentação e aqui do lado direito está a próxima slide e anotações. Deixa eu voltar aqui então. Aqui agora acho que vai dar certo. Vamos lá. E agora como é que tá? Tá certinho? Eu tô vendo. Agora tá certo, tá funcionando agora. Ah, legal. Fazer as coisas ao vivo às vezes acontece isso, né? Mas, mas vamos lá. Bom, um tema super importante, né? Mais uma vez agradecer a Solis, o Lei e o Pedro aí pelo convite, né? É um prazer aí a gente participar e falar sobre esse tema de usinas solares, né? De todas as oportunidades que a gente tem no Brasil, né? Enfim, são várias delas, a gente vai estar traçando aqui. Antes de começar a falar do assunto, queria brevemente fazer uma apresentação do Canal Solar, né? Nós somos aí uma empresa de engenharia, né? Com um DNA aí de comunicação e capacitação. Então, a gente atua no mercado aí com o nosso website. Nós temos dentro do nosso website várias notícias diárias sobre o setor, notícias relevantes aí para que o pessoal do nosso mercado se mantenha sempre atualizado, né? Além disso, a gente também publica alguns artigos técnicos, fazemos alguns webinários, podcasts, sempre aí com o objetivo de estar informando, né? Trazendo informação relevante aí para o pessoal, né? Temos também, a gente lançou no final do ano passado uma revista digital, né? 100% digital, gratuita, distribuída aí para todos vocês, né? Com o intuito também, né, da gente estar sempre levando essas informações, mesmo naqueles momentos em que vocês de repente não estão conectados à internet, né, e tem informação correta, não tem hora, né, não tem hora nem lugar, a gente tem que ter sempre ela disponível. Então a gente traz notícias do setor, notícia quentinha aí, hoje se você entrar lá no Canal Solar, você vai ver tudo sobre as questões aí em volta da regulação 482, né, a gente está muito próximo aí de ter um marco legal, uma reivindicação do nosso setor, vai trazer mais segurança para o investidor, né? O investidor
quando encontra os mecanismos legais bem definidos, né, encontra aí um ambiente muito propício para colocar o dinheiro dele, né, um investidor, né, o nosso mercado tem investidores muito diversos, né, desde grandes investidores a pequenos investidores até residenciais, então é um grande prazo aí que a gente está dando, tá? Temos aí também, somos muito presentes aí nas mídias sociais, assim como a Solis, né? Gosto muito, até já queria aproveitar a oportunidade, já falei isso para o Lei, mas falar aqui para todo mundo, né? Gosto muito dos posts aí que são feitos pela Solis, sempre trazendo também muita informação sobre os produtos, sobre as aplicações. Também aí, né, convido vocês a seguirem o canal Solar, mas seguirem também o perfil da Solis. A gente sempre pega informação lá dos posts de vocês, viu, Pedro? E por fim aqui falar sobre os nossos treinamentos, né? A gente, na verdade, começou no mercado como uma empresa de treinamentos, né? Que surgiu aqui dentro da Unicamp, né? A gente tem uma relação muito forte aqui com a universidade e ofertamos cursos abertos aí para todo o mercado, cursos que falam sobre usinas solares, inclusive. A gente tem um curso de projetos, né, de usinas de mini geração de até 5 mega, onde a gente detalha toda a parte de escolha de componentes, projetos, as normas que são necessárias, toda a parte de aterramento, proteção contra descargas atmosféricas, conexão em média tensão e projeto de baixa tensão também, tá? Antes até de falar também da questão de usinas, eu estou trazendo aqui alguns slides para vocês, né, muito propício também, né, são slides aí, são gráficos que vieram aí de estudos da Bloomberg NEF, né, uma empresa aí também que realiza bastante estudo interessante, né, recomendo aí que vocês também entrem lá e tirem, né, esses relatórios que são muito legais. Eu trouxe 3 fotos aqui só para mostrar para vocês o mar de oportunidades que nós, né, que estamos trabalhando com energia solar, temos pela frente, né? Então, aqui eu trago alguns números, né? Esse primeiro gráfico aqui do lado esquerdo, ele mostra a evolução, né, das várias fontes na matriz mundial, né? Isso daqui é um estudo de 2020, então ele traz aqui até 2019, né, os números consolidados, tá? Então, a gente vê, ó, esse amarelinho aqui é energia solar, tá? Então, a gente vê ali, ó, desde 2016, a energia solar, em termos de novos empreendimentos colocados no mundo, ela tomou um protagonismo, né? E vem mantendo esse protagonismo aqui até os dias atuais, e a tendência é que isso continue. Então, para as pessoas que às vezes têm um pouquinho, né, os profissionais que estão no mercado, e às vezes acabam escutando notícias, né, que não são tão, vamos dizer assim, favoráveis a nós, né, são, por exemplo, a questão da 482, está se resolvendo agora, graças a Deus, mas a gente passou em um longo período aí, realmente com algumas incertezas, e outras, né, questões de incentivos fiscais, né, mas a notícia que eu quero trazer para vocês aqui, até mostrando esse slide, é de que o mercado de energia solar ele é imparável, né? Unstoppable aí, né? Do inglês aí, né? A gente a fonte ela faz muito sentido, né? Ela faz muito sentido do ponto de vista econômico, como a gente pode ver aqui nesses outros slides também aqui do lado direito, né? Que a gente tem uma queda muito grande aí dos preços, né? Dos projetos aí que estão sendo feitos, né? Se a gente pegar de 2010 para cá, a gente teve uma queda aí de quase 90% nos custos, né, dos painéis fotovoltaicos, que são, né, grande parte do custo aí de um projeto de energia solar, não só de usina, mas um projeto como um todo. E também, né, não só isso, não só pelas questões econômicas, mas pelas questões ambientais também, né, existem estudos, né, dos ambientalistas, né, que se a gente não frear, né, o aquecimento global, hoje ele está acontecendo de uma forma, já foi mais acelerado, né, a gente tomou algumas medidas, mas mais do que já foi feito, a gente precisa fazer algo mais, né, e com certeza a eletrificação aí da matriz energética, sobretudo utilizando energia solar e energia eólica, que são fontes limpas, né, vão ter um papel fundamental para que a gente consiga atingir esses níveis, né? E assim, às vezes a gente
tá na correria do dia a dia, a gente não para pensar, né? Mas os relatórios desses ambientalistas, eles apontam aí, se a gente não conseguir frear esse aquecimento global abaixo, né, de 2 graus até 2050, a gente vai ter situações catastróficas no mundo, né? Então, o mundo que a gente conhece da forma que ele é hoje provavelmente não vai existir, né? Então é uma necessidade não só econômica, né? Mais do que isso, é uma necessidade vital, né? A nossa vida, a vida do ser humano, a vida aqui no planeta Terra depende dessa transição energética e ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer. Trago também aqui um outro gráfico, né? Da questão dos preços das baterias, que também tem caído, né? Para realmente também trazer essa questão, né? Dos argumentos, às vezes, que grupos econômicos, né, acabam fazendo um lobby forte contra a energia solar e a energia eólica, né, de que essas fontes acabam não sendo controladas ou despacháveis, né. Então a gente tem aí a solução para isso, né. De fato a solar e a eólica, elas geram energia quando o recurso existe, né, quando eu tenho sol, quando a gente tem vento, né, mas com a utilização das baterias a gente vai tornar essas fontes despacháveis, né, e sem contar que no Brasil a gente tem aí as baterias naturais, que são os reservatórios de água, né, então se, né, as entidades, né, ANEEL, EPE, Ministério de Minas e Energia, realmente quiser resolver os problemas que a gente tem na matriz elétrica brasileira, com certeza a solução vai ser energia solar e eólica aí conjugada com as fontes hídricas, tá? Uma última lâmina aqui que eu gostaria de mostrar, que é um gráfico também que veio da Bloomberg, né? É a questão do aumento do consumo de energia elétrica nos próximos anos, né? E aqui a gente traça um cenário aqui até 2050. Então a gente está falando, né, em mais do que dobrar, né, num horizonte aí menor do que 30 anos. Pessoal, 30 anos para tudo que tem para acontecer é muito rápido, tá? Se a gente piscar, né, isso chega logo, né? É óbvio que para chegar lá a gente precisa fazer algumas coisas aqui no curto e médio prazos, mas para mostrar para vocês mais uma vez que o nosso setor, né, vai crescer, vai continuar crescendo, independente das pedras, né, dos buracos que a gente passa aí na estrada, né? E aqui né, isso daqui, esse cenário verdinho aqui que eu estou mostrando, que vai duplicar o consumo de energia, é um cenário em que não seria feito nada, né? Um outro cenário aqui é esse terceiro, que é essa curva roxa, né, que a gente vai ultrapassar aí a marca de 60 trilhões, né, de watt-hora injetado aí no consumo, né? Isso daqui é levando em consideração que a gente vai fazer algumas trocas, né, como por exemplo a frota de automóveis, né? A gente sabe que vai migrar, né? Já existem aí medidas sendo tomadas por governos, por países, né, sobretudo Inglaterra e Alemanha, colocando targets aí super agressivos, né, em 2025, não produzir mais carros 100% a combustão. No Brasil isso deve acontecer de uma forma um pouco mais lenta, né, mas também vai acontecer. E aí, de novo, né, não adianta nada a gente mudar a frota para uma frota renovável e continuar gerando energia para carregar esses carros através do carvão ou fontes fósseis, né? Então, intimamente ligada aqui à energia solar, esse crescimento também, né? E essa outra curva aqui, né? Essa curva azul aqui, bem agressiva, mas não encarem ela como tão agressiva assim, levando em consideração a inserção do hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde aí vocês devem estar ouvindo, é uma forma interessante da gente armazenar energia, né? De forma limpa, né? A gente acaba fechando aquele ciclo da emissão zero de carbono, né? Então a gente basicamente dá energia para o hidrogênio, né? Ele vai sofrer algumas variações, né? Mutações químicas, né? De uma forma que a gente consiga armazenar ele. Na hora de transformar isso em energia elétrica, novamente, ele vai combinar com o nosso ar, né? E o que ele vai gerar de dejeto, né? É água, né? Então, fecha o ciclo aí da zero emissão de carbono. E para que a gente também consiga viabilizar o hidrogênio verde, né, vai ter muita energia renovável tendo que ser gerada, né, sobretudo, novamente, energia solar e energia eólica. Tá? Então,
a gente tem aí bastante oportunidade aí pela frente, tá? Para quem está no mercado de energia solar, acredito que seja grande parte de vocês, né? Eu quero dar a boa notícia de que vocês escolheram o mercado certo, né? Só trabalhar direitinho que as coisas vão acontecer. Entrando aqui no assunto de usinas, né, eu queria trazer para vocês aqui 2 ambientes nos quais as usinas, né, que são os ambientes, na verdade, de contratação que a gente tem para a energia elétrica no Brasil, e a gente tem oportunidades, né, de aplicação de usinas nesses 2 mercados. Eu quero falar primeiramente aqui do mercado regulado, né, o ACR, Ambiente de Contratação Regulada, que é o mercado que a gente está acostumado a ver, né, que é o mercado em que a gente compra energia de forma compulsória da distribuidora de energia local, né? Então, para citar um exemplo aqui, eu estou em Campinas, né, eu compro a minha energia na minha casa, eu compro a energia da CPFL Paulista, né? A energia é essa, né, vendida pela CPFL Paulista, mas com um preço que foi negociado, né, através dos leilões que são realizados aí pela ANEEL e pela EPE. Então, toda a energia, né, ou grande parte da energia que a gente tem nesse mercado regulado, ele é negociado através dos leilões, tá? O Brasil, inclusive, é um benchmark aí para o mundo, né? Os leilões aqui, eles são muito bem feitos, né? Então, a gente compra, quem está no mercado regulado, compra essa energia de forma compulsória da distribuidora de energia local. Existe um outro ambiente de contratação que vocês já devem ter ouvido também, que é o ambiente de contratação livre, né? Ou também, como é muito conhecido por nós, né? O mercado livre de energia. Esse ambiente livre de contratação, como o próprio nome diz, né, ele não tem a intervenção, né, dos mecanismos dos leilões. Então, o preço da energia ele é diretamente negociado entre produtores e consumidores ou comercializadores que vão estar comprando a energia desses geradores, né, desses produtores de energia e comercializando para os consumidores, tá? Como eu mostro aqui também, né, cerca de 68% da carga, né, da energia consumida no sistema brasileiro, né, no sistema interligado nacional, o SIM, vem do ACR, né, então a gente tem aqui as residências e os consumidores de pequeno e médio porte. Cerca de 32% da energia consumida no nosso sistema interligado vem do mercado livre, né? Sobretudo aí os consumidores de médio e grande porte, tá? Então, são os 2 ambientes aí que a gente encontra, né, no setor elétrico brasileiro. Isso daqui, tudo que eu mostrei ali anteriormente é toda a questão de negociação, as questões relacionadas à parte financeira, né, do mercado de energia. Do ponto de vista físico, né, praticamente nada muda. A gente tem aqui o modelo clássico, né, geração. Essa geração ela é escoada para os centros de consumo através das linhas de transmissão e distribuição, tá? Então, os consumidores consomem energia através desse elo, né? A grande diferença aqui, física, é a questão da forma como é cobrada, né, para essa energia. Então, a gente continua tendo as figuras dos medidores em cada uma das cargas ou dos consumidores. A diferença é que esse medidor, né, fisicamente, para os consumidores cativos, eles são conectados, né, ou são lidos pela distribuidora local, e a distribuidora é que vai mandar uma fatura de energia para esses consumidores. Quando a gente está falando do Mercado Livre, essa medição ela é conectada à Câmara de Comercialização de Energia, né? Então, a Câmara de Comercialização de Energia que vai processar todas essas informações do consumo realizado por aquela unidade consumidora e, eventualmente, aí vai ter que haver um apontamento, né, do gerador, né, que vendeu essa energia consumida por essa carga. Então, basicamente, né, a diferença ela é somente aí na questão financeira e na parte física é praticamente a mesma coisa, né? Falar de oportunidades em cada um desses 2 mercados que a gente comentou. No mercado cativo, a gente tem a opção da geração centralizada, né, que são as usinas que são construídas para atender os leilões que eu comentei anteriormente. E a gente tem a figura também da geração distribuída, que eu acho que todo mundo conhece, né? Então, a gente tem aqui a geração distribuída
sendo regulamentada pela regulamentação normativa 482, que, entre outras coisas, aí define a figura do microgerador e do mini-gerador. Então, todos os brasileiros, né, todos os consumidores de energia têm a possibilidade de optar por gerar a própria energia, instalar sistema, no nosso caso aqui, de energia solar e fazer uso, né, dessa energia aí a partir do seu investimento, tá? E aqui no ACL, no Mercado Livre, a gente tem duas possibilidades, né? A possibilidade de ser um produtor independente ou de ser um autoprodutor de energia, tá? Só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar ali nos primeiros slides, né? Para você participar do Mercado Livre de energia, você precisa ter, primeiro, né? Precisa ser uma pessoa jurídica, né? Você tem que estar sendo atendido, o consumidor sendo atendido em média atenção, e com uma demanda contratada mínima de 500 kW. Né? Então, para ser um consumidor livre ou especial, você precisa ter uma quantidade aí de demanda contratada para poder participar desse mercado. Mas tem, como a gente viu, 32% da energia da carga consumida no sistema está no Mercado Livre, então é importante a gente falar também dessas oportunidades. Falando aqui de geração centralizada, né? Geração centralizada, como eu mencionei, são os grandes empreendimentos, né? Geralmente são empreendimentos aí de pelo menos 60 megawatts de potência, e esses empreendimentos eles são concebidos aí para atender a um leilão, né? Então a ANEEL organiza o leilão juntamente com a EPE, e a partir do momento que um determinado grupo econômico ganha esse leilão, ele tem que entregar essa energia, né? E essa energia pode ser entregue aí como na forma aí de energia solar. Listei algumas das principais usinas de geração centralizada, né, no Brasil. A gente tem essa usina solar de Pirapora, aqui em Minas Gerais, com 320 megawatts. Usina solar de Nova Olinda, lá no Piauí, 210 megawatts. Acho que já cresceu aqui, eles conectaram mais, tá? Mas oficialmente isso é o que tá reportado. Tuverava, Tabocas do Brejo Velho, lá na Bahia, 196 megawatts. E mais outras aí, né? Solar Bom Jesus da Lapa, também na Bahia, com quase 160 megawatts. E uma usina solar aqui também no estado de São Paulo, né? Eu falo aqui porque eu estou aqui na cidade de Campinas, né? Uma usina solar aí de 150 megawatts, também uma usina bem bonita que tem aqui no estado de São Paulo. Um fato importante aí da geração centralizada, a gente tem cada vez mais a participação da energia solar. Trago aqui uma notícia aqui, que foi veiculada aqui pelo canal Energia em 2019, em que a gente teve, né, grande parte aí da demanda consumida lá no Nordeste sendo fornecida pelas usinas eólicas e solares, né? Então, cada vez mais a energia solar vem mostrando também aqui no Brasil, né, o seu valor e tomando espaço, né? Falar agora um pouquinho de geração distribuída, né, é o que a gente está mais acostumado, né? Eu acredito que grande parte de vocês está atuando nesse mercado, né? A geração distribuída é uma modalidade, né, que foi criada através da 482, está passando aí por um processo de revisão, né, regulatório, tá? No meio desse processo, a gente teve aí algumas discussões acaloradas, né? E aí até o setor reivindicou, né, a criação de um marco legal, né? Um marco legal, a gente está falando de lei, né? Então, é um projeto de lei que deve ser votado ainda essa semana, né? Um projeto de autoria do deputado Lafayette, né? Que tem amplo apoio aí do setor, porque de fato ele traz aí mais segurança, né, para nós que atuamos nesse setor, que também somos investidores da energia solar, né, colocamos as nossas vidas, né, colocamos os nossos recursos, né, colocamos o nosso tempo nesse mercado. Então é um sinal aí que o Congresso dá para o país, né, de que aposta em energias renováveis, que aposta na energia solar, sobretudo na energia solar pulverizada aí pela geração distribuída, tá? Geralmente esses sistemas, eles são instalados junto à carga, mas há a possibilidade também deles serem instalados de forma remota, como eu vou mostrar aí mais para frente, tá? Mostrando aqui para vocês, né, uma informação importante, né? Nessa semana, na verdade, né, a gente bateu
os 5 GB de potência instalada da geração solar no Brasil em geração distribuída, tá? Então mostra mais uma vez a relevância aí dessa modalidade, da importância dessa modalidade para a energia solar, tá? Lembrando aqui que, né, esses 5 GB que a gente tem conectados hoje, né, oficialmente aí publicado através da ANEEL, em grande maioria são investimentos privados, né? São investimentos que a iniciativa privada faz, né? Não estamos pegando dinheiro do governo ou de incentivos, né? Estamos dando a possibilidade para que as pessoas e as empresas investam em energia, tá? Gerando empregos, inclusive, que é uma coisa muito importante do nosso setor. Segundo os dados aí da Associação Brasileira de Energia Solar, Absolar, a gente tem hoje aí cerca de 150 mil pessoas trabalhando no setor, e a tendência, a previsão é de que esse número dobre, né, ao longo desse ano aí de 2021, dado aí ao aquecimento que o nosso mercado está passando, tá? Como eu falei, a geração distribuída, ela geralmente ela é feita junto à carga, né, nos chamados rooftops, né, tanto de empresas quanto residências. Esse tipo de aplicação são geralmente projetos aí de menor porte, projetos de até 1 mega, né, investimento feito pelo consumidor, com um retorno de investimento aí entre 4 e 5 anos, tá? Outra possibilidade que existe é a geração remota, né, que consiste no fato de você instalar uma usina de energia solar dentro de uma determinada área de concessão de uma distribuidora, conectar essa usina, né, eventualmente até sem carga, né, somente a usina geradora, num determinado ponto, e essa energia ela vai ser injetada na rede de distribuição e fisicamente utilizada ali na redondeza, né, pelos equipamentos, pelos consumidores de energia, tá? Isso está previsto na regulamentação 482, tá? Então, as usinas de geração remota são possíveis também em geração distribuída, tá? Só para explicar como é que funciona, né? Às vezes o pessoal pergunta, mas, poxa, como é que funciona isso? Eu construo uma usina, né, sem uma unidade consumidora, sem a carga para consumir, e como é que essa energia é valorada, como é que essa energia transforma-se em um negócio, né? Então, basicamente, essa usina que é conectada numa região remota, ele vai injetar essa energia na rede da distribuidora, como eu falei. Fisicamente, essa energia vai abastecer aqui os clientes que estão próximos daquela usina, né? Esses clientes vão ter um sistema de medição, né? Essa medição ela vai ser realizada e essa energia ela é creditada, né? Existe também um medidor aqui na saída da usina, né? E essa usina, essa quantidade de energia ela pode ser creditada para determinados clientes, né? Então, geralmente a modalidade que perdura aí nesse tipo de modelo de negócio é quando um determinado investidor constrói a usina, loca essa usina para um consumidor que tenha uma necessidade grande de consumo de energia. Vamos citar exemplos aqui, né? As grandes empresas, por exemplo, a Claro, né? A Vivo, o Banco Santander, a rede Smart Fit de academias, alguns exemplos aí de consumidores que acabam locando essa usina, tá? E listam essas usinas como unidade consumidora desses empreendimentos. Então, basicamente, você tem aqui a energia sendo medida, a energia injetada na distribuidora e emprestada para a distribuidora é creditada aqui pelo medidor, e esse crédito que foi gerado ele é distribuído entre as unidades consumidoras de quem possui aquela usina, tá? Então, é uma das modalidades possíveis aí para se fazer geração remota com energia solar. Alguns pontos importantes, a gente vê cada vez mais, né, como eu mostrei nos slides iniciais, uma tendência do mundo de consumir energia renovável. Então, fora toda essa vantagem econômica que a gente tem visto, né, a energia solar ela tem apresentado aí um custo realmente muito baixo, a energia, uma das energias mais baratas, em grande parte
do globo, né? Se você pegar aí mais de 3/4 do PIB, né, gerado mundialmente, são de países que têm a energia solar como protagonista. Então, fora essa questão econômica que a gente vê naturalmente, a gente vê já uma preocupação aí das entidades, das pessoas, para que a gente cada vez mais consuma energia renovável, né? Eu trago aqui um exemplo da Apple, por exemplo, que é 100% renovável e exige que todos os seus fornecedores comprem energias renováveis também, sejam consumidores de energia renovável. Movimentos como esse a gente vai ver cada vez mais aí, né, com maior frequência acontecendo aí no nosso mundo, né? Alguns desincentivos, né, como por exemplo a questão da ANEEL, mas a gente já comentou que esse ponto está muito próximo de ser resolvido via um marco legal. E mais uma vez eu quero deixar aí a notícia para vocês, deixar uma mensagem, né, de que o crescimento da energia solar, ele é um crescimento orgânico, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental e do ponto de vista socioeconômico também, né, a gente falou aí da questão da geração de empregos. Então, apesar desses percalços que a gente passa no caminho, a gente sabe que esse mercado ele vai acontecer, vai continuar acontecendo, né? Falando agora da energia solar, das grandes usinas, da possibilidade de se instalar usinas no mercado livre de energia, né? O mercado livre de energia a gente já viu, é um mercado que já existe, né, há algum tempo, né? A gente está falando aí do mercado de mais de 20 anos, né? Então não é uma modalidade nova, né? Uma modalidade já consolidada com leis específicas para que ele se desenvolva. E grande parte dos consumidores, como a gente viu, estão lá. Então, existem basicamente duas modalidades possíveis no Mercado Livre. Uma delas é a autoprodução de energia, né, que é algo muito próximo do que a gente vê acontecendo na geração distribuída, em que um consumidor livre ou especial ele instala um gerador de energia solar na sua propriedade, né? Pode ser numa propriedade remota também, tá? Mas a viabilidade maior ela acontece quando você tem essa geração junto à carga e a energia gerada por esse sistema solar ele é utilizado para suprir o consumo desse consumidor, né? Dessa carga e eventualmente até possíveis injeções, né? Imagina que a gente gerou energia e a carga não consumiu instantaneamente. Essas injeções elas são registradas também no medidor dessa unidade consumidora, inclusive esses excedentes, dependendo do montante que foi gerado e injetado na rede, esses montantes podem ser comercializados com outros consumidores livres ou especiais, tá? Então lá na geração distribuída a gente não pode comercializar energia, a gente pode eventualmente locar equipamentos e propriedades, mas a gente não pode vender 1 megawatt-hora. Aqui no Mercado Livre já é possível a gente fazer essa operação, tá? Geralmente, o que tem ocorrido no Mercado Livre são esses contratos, né, de compra e venda de energia, os famosos PPAs, Power Purchase Agreement, que geralmente são aí de 8 a 20 anos, em que um determinado consumidor assina um contrato dizendo que vai comprar a energia daquele empreendimento que foi colocado ali para atender às necessidades deles, né? Então, um terceiro, por exemplo, né, uma empresa terceira, um grupo econômico terceiro faz um investimento e faz um contrato aí faz um PPA com o consumidor. E a gente já vê também muitos consumidores não fazendo dessa forma, né, numa forma de um PPA, mas comprando os equipamentos, instalando no seu telhado, né, e tendo benefício aí de ser um autoprodutor, tá? O autoprodutor, ele tem alguns benefícios, né, ele tem alguns descontos, alguns encargos que os geradores de energia possuem, né? Quando você passa a ser um autoprodutor, você passa a ter esses benefícios também, o que faz a energia solar ser bastante atrativa nesse ambiente. E aqui, por fim, um outro modelo possível é o modelo do produtor independente. Então, aqui eu não sou um autoprodutor, eu sou um investidor, coloco uma usina solar, por exemplo, de pé, e vou vender essa energia, comercializar essa energia para uma comercializadora
ou para um cliente, né? Aí o valor da energia é livremente negociado entre as partes. Geralmente são contratos também de longo prazo, né? Contratos aí que vão de 8 a 20 anos. E com isso, né, o investidor que coloca essa usina de pé e vai colocar lá um preço nesse megawatt-hora e vai comercializar, como eu falei, com o consumidor ou com uma comercializadora de energia. Uma modalidade também que tem acontecido bastante aí no Mercado Livre, tá? Um comparativo aqui para fechar, né, um comparativo entre geração distribuída e Mercado Livre, né, que são aí os mercados que eu acredito que grande maioria de vocês irá estar participando ou já participam, né? Geração centralizada já é um mecanismo um pouco mais complexo, né? Não que vocês não tenham condições de atuar lá, mas já é um mercado um pouco mais restrito, né? Em que existem regras, existem situações bem restritivas, mas na geração distribuída no Mercado Livre, né, qualquer um pode atuar sem restrição nenhuma. Então, fazendo um comparativo, o preço da energia na geração distribuída é maior, né? No Mercado Livre, pelo fato de haver uma livre negociação, esses preços são menores, né? Uma questão limitante da geração distribuída é a questão locacional, né? Eu comentei ali anteriormente que é possível a gente fazer uma geração remota, tá? Acabei não falando, deixei para falar agora. Essa geração ela só pode ser compartilhada com cargas que estejam dentro da mesma área de concessão em que foi conectada aquela usina, né, remota. No Mercado Livre, essa questão locacional não existe, né? Você pode, teoricamente, ter uma usina solar, por exemplo, no Nordeste, gerando energia para uma carga que está na região Sudeste. Tem que observar algumas questões aí a respeito dos submercados, né? Mercados Centro-Oeste e Sudeste. É diferente do submercado, por exemplo, Sul, tem algumas questões de swap, de energia que eventualmente tem que ser feitas, mas não há nenhum impedimento para que haja essa tramitação aí financeira entre uma usina, por exemplo, instalada lá no Nordeste e uma carga instalada aqui na região Sudeste. Geralmente, na geração distribuída, a gente tem pequenos volumes de energia, no Mercado Livre são usinas de maior porte, tá? Em geral, as usinas que a gente tem visto acontecer no Mercado Livre são usinas que têm potências acima de 1 megawatts, né? 1, 5, 30, 60, às vezes até mais do que 100 megawatts. Uma questão mais comportamental do cliente, né, do consumidor, o consumidor da geração distribuída, ele precisa ser mais educado, ele ainda não, quando eu falo educado, é aprender, né, que é possível ele gerar a própria energia, apesar de que atualmente isso mudou, né, tá um estágio um pouco mais, a sociedade já viu que é possível gerar energia através de um gerador solar fotovoltaico, ao passo que quando a gente está no Mercado Livre, os clientes já sabem, né, que a energia pode ser mais competitiva do ponto de vista de custo, né, e tendem a investir mais em sistemas de geração, tá? E investimento, né? Investimento em geração distribuída geralmente são montantes menores pelo próprio tamanho das usinas, enquanto que no Mercado Livre esses investimentos são maiores. Para fechar aqui, né, agora fechando de vez, né, a gente deixar uma notícia para vocês da questão da geração distribuída, dessa capilaridade, e a gente vê muito forte aí a questão da distribuição de renda, né? Então a gente dá a possibilidade para investidores dos mais diversos portes investir em energia, né? Investir em energia solar, energia elétrica e ter benefícios em fazer isso, né? Então eu acho que é isso, né? Bastante informação para vocês aí das possibilidades em que as usinas podem ser construídas, tanto nos ambientes para os clientes aí, consumidores de energia. Ok? Pedro, é isso aí que eu preparei aí para essa apresentação aí. Como é que vai ser a dinâmica? Tem alguma dúvida que a gente vai responder agora? Ok, Bruno, muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação, né? Eu confesso que sou fã do Canal Solar, já participei de alguns cursos de vocês, tem excelentes profissionais, tá? Então, muito obrigado novamente. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, né? Oi? Obrigado, Bruno.
Ok. Obrigado a vocês aí. Então, aqui no chat eu não tenho nenhuma dúvida, né? Se o pessoal quiser abrir o áudio aí e perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida para o Bruno? Tá, por enquanto eu vou abrindo aqui minha apresentação, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí para o Bruno. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês aqui. Pedro? Oi, Lei. Eu acho que você pode fazer a apresentação sobre Solis muito rapidinho, por favor. Você pode falar sobre o 250 inversor maíz, tá bom? Ok. As duas apresentações não são demoradas, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Tá, então acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Para o Bruno. Qualquer coisa você pode perguntar no final da apresentação, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui minha apresentação? Pessoal? Conseguimos sim, viu, Pedro? Ah, beleza. Tá em full screen, né? Isso, tá sim. Beleza, obrigado. Então, eu vou começar. Então, antes de apresentar os novos modelos da Solis, o 250 e 255, vou falar aqui rapidamente sobre a empresa, né? Sobre a Solis. Aqui apenas um sumário da apresentação, tá? Então, eu vou começar apresentando aqui um pouco da história da Solis, um pouco do perfil da Solis, sua área de atuação, onde que ela surgiu, tá? Então, a Solis ela foi criada em 2005 na China, tá? Na verdade, o nome original dela é Jinlong Technologies, mas fora da China, ela é comercializada com a marca Solis, tá? Então, desde sua criação, a Solis se tornou um dos maiores e mais experientes fabricantes de inversores fotovoltaicos no mundo, e ela é dedicada unicamente à fabricação de inversores do tipo string, tá? Então, desde seus primeiros anos de operação no mercado, ela buscou obter as principais certificações de inversores no mercado. Então, em 2009, por exemplo, ela obteve a certificação nos Estados Unidos, a UL 1741. A Solis também finalizou nesse ano, em 2009, a sua primeira fábrica de produção em massa de inversores fotovoltaicos, com uma completa cadeia de produção totalmente interna, né? Então, ela faz desde a pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos, passa pela linha de montagem e também a parte final de testes, né? E de conformidade com as principais normas internacionais, tá? Então, ao longo de seus 15 anos de operação, a Solis é reconhecida internacionalmente pelos seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e pela qualidade dos seus produtos, tá? Então, aqui a gente tem inversores instalados, por exemplo, aqui na Torre Eiffel, né? Ganhamos aqui prêmios consecutivos entre os anos de 2016 e 2020, né? E esse ano, agora de 2021, a Solis, a Jinlong, está finalizando a sua segunda base de produção de inversores, tá? Que ela deve entrar em operação no segundo semestre de 2021. Agora, falando um pouco dos números da empresa. Então, o total de ativos, né, é aqui um pouco mais de 290 milhões de dólares. Temos mais de 1.500 colaboradores distribuídos por todos os 6 continentes e mais de 300 engenheiros / pesquisadores, né, responsáveis por desenvolver os produtos para os diferentes mercados de aplicação. A Solis ela tem uma presença significativa no mercado global de inversores, atuando aqui no mercado, principalmente aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Índia e também aqui na América Latina, no Brasil e no México, né? Então, aqui alguns dados da participação da Solis no mercado global de inversores. Então, aqui entre 2018 e 2019, os inversores da Solis, né, eram o terceiro mais exportados da China, com 5% das exportações chinesas. Em 2019, os inversores monofásicos da Solis correspondiam a 9% do mercado global, pouco mais de 11,4 gigawatts. E aqui no ano de 2020, no final de 2020, a Solis já estava entre os 4 maiores fabricantes de inversores do tipo string no mundo. Aqui um pouco sobre dados financeiros da empresa, né? Então, a gente vem observando um crescimento bastante acentuado das vendas globais, principalmente aqui a partir de 2018 e 2020, né? Onde aqui no ano passado as vendas globais chegaram a 340 milhões de dólares,
um crescimento na receita de 93% em relação ao ano de 2019. Então, esses dados mostram a boa saúde financeira da empresa, né? Que é uma característica que é buscada pelas instituições financeiras quando você vai aplicar, né, para um financiamento, né? Então, se a empresa, se a fabricante ela não tem uma boa saúde financeira, esse seu financiamento ele pode ser recusado, tá? Aqui, de novo, sobre a parte de vendas de inversores no mundo todo, tá? Então, aqui no ano de 2020, as vendas chegaram a um pouco mais de 9 gigawatts e é esperado que essas vendas cresçam ainda mais nos anos seguintes, devido à nova, né, a nova base de produção de inversores que está sendo finalizada no segundo semestre desse ano, tá? Então, é esperado que essa nova base expanda a nossa capacidade de produção e que a Solis consiga atender melhor a crescente demanda de inversores no mercado global. Então, aqui falando sobre os produtos da Solis, os inversores da Solis, tá? Aqui no mercado brasileiro, nós temos 35 inversores disponíveis, que é uma quantidade maior do que qualquer outro fabricante no mercado nacional. Então, nós temos inversores que vão de 700 watts até 255 quilowatts. Aqui, por exemplo, nós temos a família de inversores monofásicos, que vão de 700 watts até 10 quilowatts. Então, temos aqui a primeira família de inversores mini, com um único MPPT, até 3,6 quilowatts. Temos também aqui com 2 MPPTs, até 6 quilowatts, com 3 MPPTs, aqui entre 9 e 10 quilowatts, tá? E aqui entre os inversores monofásicos, os mais populares aqui no Brasil, né, são os de 3, 5, 8 e 10 kW. Esses são os modelos mais vendidos aqui no mercado nacional. E a Solis ela também tem inversores monofásicos, que vão de 5 até o maior de todos, né, que é 255 kW. Então, até a potência de 110 kW, esses inversores operam com uma tensão máxima de 1.100 volts, e a partir dessa potência, para soluções em usina, esses inversores eles operam em 1.500 volts. Então, nós temos um inversor aqui de 125 kW e a família de inversores entre 200 e 250 kW, todos operando aqui em 1.500 volts, tá? Então, todas essas famílias, né, de inversores, elas atendem os mais diversos níveis, né, requisitos técnicos nos projetos do mercado nacional. Por exemplo, diferentes níveis de tensão, temos saída em 220, 380, 600 volts e até 800 volts, diferentes níveis de corrente, sobrecarregamento, e também diferentes potências, tá, para o mercado nacional. Então, a Solis ela também tem alguns inversores voltados para sistemas de armazenamento de energia. Então, temos inversores aqui monofásicos, que vão de 3 até 10 kW. Aqui, esse último inversor operando aqui em alta tensão, acho que em 1.000 volts, se eu não estou enganado. Também tem inversores aqui trifásicos para armazenamento de energia, que vão de 5 até 10 kW. Aqui, em relação ao monitoramento dos sistemas, a Solis oferece duas soluções. Nós temos tanto uma vara de registro de dados, onde você pode monitorar cada inversor individualmente, e também uma caixa de registro de dados, onde você pode monitorar até 10 inversores diferentes e simultaneamente. Também temos aqui um gerenciador de potência exportada, um EPM, que você pode trabalhar naquele esquema de injeção zero de corrente de potência na rede, né? Ok? Aqui é só um exemplo da aplicação de um inversor híbrido da Solis, tá? Aqui um inversor entre 3 e 6 kW. Esse inversor está conectado aqui à rede elétrica da concessionária e também aqui a um banco de baterias, né? Então, caso haja alguma falha dessa rede elétrica, por qualquer motivo, né? Então, as suas cargas ininterruptas, né, que não podem ser interrompidas, são supridas aqui pelo banco de baterias. E você pode fazer o monitoramento desse sistema através de um sistema online, de forma remota, através de um aplicativo de telefone, né, um desktop, laptop ou um tablet.
Aqui, né, falando sobre o inversor de 1.500 volts, tá? Esse aqui é um modelo de 125 kW, tá? Que ele tem uma eficiência máxima de 99,1%. É um dos inversores mais populares aqui da Solis no Brasil, né? Com mais de 100 megawatts de vendas. Então, esse inversor, ele possui todas as proteções, não precisa de string box, tá? Ele tem fusíveis, tem DPS no lado CC e no lado CA, tem as chaves seccionadoras também no lado CC e no lado CA, ok? Então, ele é um dos mais vendidos aqui no mercado nacional e opera em 1.500 volts. Falando agora sobre os inversores trifásicos entre a faixa de potência de 5 e 20 kW e da tecnologia 4G. Então, esses inversores possuem uma eficiência máxima de 98,7%, possuem um amplo intervalo de rastreamento de potência, aqui entre 160 e 850 volts, tá? Também são inversores com tamanho bem reduzido, tá? Na verdade, esse aqui é o menor modelo de 10 kW disponível na indústria. Tem uma tensão de partida relativamente baixa, aqui girando em torno de 180 volts. Então, você consegue gerar energia mais cedo no dia e também parar de gerar energia no horário mais tarde, né? E o nível de distorção harmônica, né, que o inversor injeta no sistema, ele também é bem baixo, né, abaixo de 1,5%, reduzindo os riscos de interferência nos sistemas de comunicação por linha, o PLC. Aqui falando sobre a quinta geração de inversores da Solis, mais especificamente na faixa de potência de 25 até 50 kW. Então, são inversores aqui com um design com 3 a 4 MPPTs, possibilitam sobrecarregamento maior até do que 150%, né, do lado CC para o lado CA. Tem uma capacidade de corrente de entrada de 13 amperes em cada uma das strings. São inversores que eliminam o uso do fusível, né, evitando riscos de incêndio e perdas também elétricas dentro do fusível. Eles já contam com o DPS tipo 2, tanto no lado CC quanto no lado CA. E são inversores aqui que utilizam um design sem ventilador, né? Sem um ventilador embutido. Ele utiliza apenas a convecção natural, tá? Aqui falando sobre aplicações comerciais, com inversores com potência maior do que 100 kW. Então, são inversores com alta eficiência, de até 99%, tá, de eficiência, uma alta densidade de rastreamento de potência, são inversores seguros, novamente não utilizam fusíveis, são econômicos, tá, você consegue utilizar, por exemplo, comunicação via PLC, também permitem conexão de cabos em Y, tá, e tem um monitoramento inteligente das strings, tá? Então, você pode monitorar a tensão e corrente em cada uma das strings, fazer uma varredura da curva IV e detectar problemas na sua usina. Aqui alguns estudos de caso, né? Alguns projetos realizados com os inversores da Solis. Esse aqui é no Brasil, um projeto de 6 kW. Esse outro projeto aqui, né, um projeto aqui comercial, industrial, né, realizado no Vietnã, com uma potência de saída de 924 kW, com inversor 5G de 110 kW. E esse aqui é um sistema de armazenamento projetado nos Estados Unidos, com potência de saída de 12,3 kW. E esse último exemplo aqui é uma usina, né, na China de 300 megawatts, agora já utilizando o novo inversor da Solis, né, o inversor de 255 kW, né, operando aqui em 1.500 volts. Falando agora sobre a parte da qualidade dos produtos da Solis, dos inversores, né? Então, essa qualidade é reflexo de um crescente investimento em pesquisa e desenvolvimento. Só entre 2019 e 2020, esse investimento cresceu quase 120% ano a ano, né? Aqui principalmente com relações com universidades e centros de pesquisa.
Também em relação à confiabilidade do processo de fabricação, né? Então, a Jinlong, a Solis, ela tem todo o processo interno, então ela vai desde a soldagem dos componentes internos do inversor, ao revestimento das placas de circuito impresso para aumentar a vida útil do produto, também aqui a parte de pintura anticorrosão, a linha de montagem também é totalmente interna da Solis, e por fim aqui os testes funcionais e testes de durabilidade para garantir a conformidade do produto com os diferentes mercados de atuação da empresa. Tá? Aqui também a parte da confiabilidade nos componentes utilizados no inversor. Então, esses componentes eles são adquiridos diretamente com os principais fabricantes reconhecidos internacionalmente. Então, por exemplo, o IGBT da Solis é da Infineon, que é uma marca alemã de excelente qualidade, reconhecida internacionalmente. O LCD é de uma marca americana, os relés e os conectores são da Panasonic, então os capacitores são da TDK e da Epicus, e assim por diante, tá? Então, apenas marcas de renome internacional. Então, 100% dos inversores produzidos são testados antes do envio ao consumidor final. Todos os inversores atuais e futuros possuem um display e são utilizados apenas conectores MC4 genuínos no inversor, tá? Então, essas características, né, possibilitam que o inversor da Solis eles possuam né, uma longa vida útil de operação e consigam operar também em ambientes hostis, né, como, por exemplo, com temperaturas elevadas. Então, essa longa vida útil é comprovada através de relatórios internacionais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um relatório da DNV, né, onde ela atesta, né, que as projeções de vida útil estão no topo ou próximo ao topo das projeções de vida do inversor de string, tá? Realizados pela DNV-GL. Tá? Então, a vida útil do produto ela pode ultrapassar os 25 anos de operação. A garantia que a Solis fornece é padrão de 5 anos, mas pode ser estendida até 20 anos de operação, ok? Então, aqui são os nossos mercados de atuação global, né? Então, como eu falei, a sede da empresa é localizada em Ningbo, na China, mas nós temos operações em todos os 6 continentes, na Austrália, na África, Europa, América do Norte e aqui na América Latina, né? Aqui no México e no Brasil. No Brasil, a gente tem uma equipe técnica bem sofisticada, né? Em diferentes regiões. Por exemplo, temos engenheiros em Fortaleza, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e também Campinas, né? Onde a gente tem um armazém, né? Um galpão onde a gente pode estar fornecendo suporte, né, aos clientes, enviando peças, né? E etc., o que for necessário. Então, os nossos engenheiros eles estão disponíveis, né? Para atender o cliente todos os dias da semana e eles respondem bem rapidamente, né? Com a resposta bem rápida. Bem, é isso, né? Aqui é o contato aqui da Solis no Brasil, tá? Aqui em Campinas, o número. Bem, essa apresentação aqui eu encerrei. Não sei se tem alguma dúvida ou se eu posso passar para a próxima apresentação. Deixa eu compartilhar a próxima apresentação aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí? Alguma dúvida no chat? Não? Sobre essa apresentação ou eu posso seguir aqui? Tá bom, vocês estão me escutando, né? Gleis, você pode falar? Oi? There is an audience named MIA3. He is raised her hand. She wants to talk. Pode falar? MIA Gleis. Você pode, acho que ele pode ativar o áudio dele se ele quiser. Alô? Oi, estou te escutando.
Oi, bom dia. Desculpa, meu nome está com um aparelho de celular, Isaac Timbal, meu nome, ok? Meu amigo, por gentileza, é possível disponibilizar o contato do suporte de Fortaleza? E A só mais gente... uma pergunta. Sim, pois não. Tá. Eu acho que o Rodrigo, que é de Fortaleza, ele está no chat, eu acho que ele te passa o contato dele, pode ser? Ah, ótimo, muito obrigado. O chat aqui, pelo menos para mim, está desativado, tá? E o suporte, esse material, certo? O senhor disponibilizaria depois, por algum meio? Isso aí eu não sei, eu tenho que ver com o Lei. O Lei, esses slides vão estar disponíveis depois para o público? Sim, 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 pode ser. E Pode ser, então. o vídeo de esse webinar, I will put in the YouTube, okay? Esse vídeo. Ok, excelente. Tá, então Ótimo. a gente pode disponibilizar Muito a apresentação obrigado. e o vídeo aí depois. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Tá bom, então eu vou passar aqui para essa apresentação, ok? Tá, então vamos falar sobre os novos modelos de inversores da Solis, o 250 e o 255 kW, que são inversores que operam aqui em 1.500 volts e que é a nova aposta da Solis para usinas no Brasil, tá? Então são esses inversores, esses dois modelos, são os maiores inversores do tipo string do mundo, tá? Então, antes de iniciar a apresentação, eu acho que podem surgir, primeiro, a pergunta, né? Por que utilizar um inversor do tipo string e não utilizar um inversor, por exemplo, centralizado, de maior potência? Então, o inversor string ele tem uma série de vantagens em relação ao centralizado. Por exemplo, a gente aqui ele tem um maior número de MPPTs. Aqui nesse modelo 255, a gente tem 14 MPPTs, com um total de 28 entradas, tá? Possibilitando uma maior flexibilidade no projeto da sua usina. Também, o inversor string, ele te fornece uma maior flexibilidade na instalação, né? São inversores de menor peso, menor volume, né? De transporte mais fácil. Também são inversores, né, que não necessitam de uma combiner box, ou seja, você consegue conectar as strings, os módulos, diretamente ao inversor fotovoltaico, porque ele possui todas as proteções necessárias, tá? E também é um inversor extremamente seguro, apesar de ele estar operando aqui em 1.500 volts, tá? Que é uma tensão relativamente alta. Então, acho que também alguém pode perguntar, né, por que operar em 1.500 volts e não operar em uma tensão mais baixa, né, que seria aqui num nível mais seguro, tá? Então, existem algumas razões para isso, tá? Primeiro, com a tensão mais alta, aqui em 1.500 volts, nós conseguimos construir strings mais longas, tá? Diminuir também a quantidade de strings em paralelo e tem uma redução no custo com cabeamento, também no sistema de proteção, ok? E o 1.500 volts, né, ele vem justamente porque no passado alguns inversores do tipo centralizados utilizavam esse nível de tensão e também 1.500 volts é o limite de operação dos inversores, dos IGBTs modernos, né? Pelo menos os IGBTs para aplicações em sistemas fotovoltaicos, tá? Aqui apenas um sumário da apresentação, ok? Então, primeiro vou começar com um exemplo da aplicação desse inversor em uma usina fotovoltaica. Em seguida, vou descrever as principais características desses dois modelos, tá? Que é o 250 e o 255 kW. Então, aqui é um esquemático, né, um unifinal de uma usina real, se eu não me engano, ela é do Vietnã, uma usina de 6,3 megawatts. Então, nessa usina foram utilizados 28 unidades do Solis 255 kW. Cada inversor aqui ele possui 14 MPPTs e com tensão máxima de operação de 1.500 volts. Cada string aqui em cada string foram utilizados 26 módulos bifaciais
e essas strings são conectadas diretamente ao inversor, não há necessidade, né, de uma combiner box, o inversor ele já tem todas as proteções. Aqui os inversores eles são conectados diretamente a uma estação de transformação e em seguida, né, conectados à rede de média e de alta tensão da concessionária. Tá? Junto com a estação de transformação, nós temos aqui um módulo de comunicação inteligente que corresponde à nossa estação do PLC. Então, o objetivo do PLC é fazer a transmissão de dados dos inversores, né, de forma confiável e de forma eficaz, tá? Utilizando para isso as linhas de potência em corrente alternada. Então, por exemplo, se a gente considera uma usina, né, de alguns megawatts, então é uma usina, né, que ela vai ocupar um grande espaço físico. Então, utilizar uma comunicação, por exemplo, com Wi-Fi, né, essa comunicação pode não ser tão eficiente, tá? Porque o Wi-Fi ele tem uma certa limitação de alcance. Então, você pode substituir essa comunicação por Wi-Fi por um sistema como PLC. Então, esse módulo PLC ele vai transmitir os seus dados para um sistema de monitoramento e gerenciamento de potência. Então, novamente, aqui você vai conseguir monitorar a operação da sua usina de forma remota e através de um aplicativo para telefone, ou de um laptop, ou de um desktop, né, de qualquer plataforma que você desejar. Tá? Então, aqui, esses novos modelos de inversores da Solis, o 250 e o 255, são inversores com elevada capacidade de sobrecarregamento. Nós podemos aqui ultrapassar os 200% de sobrecarga, a relação de potência no lado CC para o lado CA. São inversores com 14 MPPTs, 28 entradas no total. Eles possibilitam uma alta produção de energia, possuem uma alta densidade de rastreamento, com 54 MPPTs por megawatts, tá? Eles suportam módulos bifaciais, que são módulos que operam com a corrente são módulos com a corrente de operação maior, tá? E possui aqui um sistema de monitoramento, de manutenção, né, bastante inteligente. Então, você consegue, novamente, monitorar cada uma das strings, né, monitorar a tensão, corrente, energia produzida, e também fazer uma varredura das curvas IV, né, para detectar possíveis problemas na sua usina, tá? Bem, aqui é um resumo das principais características do inversor. Então, aqui, novamente, né, uma alta produção de energia. A eficiência máxima do inversor é de 99%. Ele permite aqui um sobrecarregamento maior até do que 200%, se for necessário. São compatíveis com módulos de alta potência, acima de 500 watts. E também, né, eles possuem uma capacidade de saída contínua em alta temperatura. Ou seja, eles conseguem operar de forma eficiente mesmo em ambientes mais hostis, né? Então, aqui, por exemplo, em 50 graus Celsius, a potência de saída desses inversores vai girar em torno de 220 kW. E também, né, comparados aos outros modelos disponíveis no mercado, é o maior valor de potência, né, nessa temperatura. Então, esse inversor ele possibilita um design seguro e confiável, um projeto aqui sem fusíveis, tá? Porque são utilizados apenas duas entradas por MPPT, um projeto seguro e livre de manutenções. Então, você não vai parar a sua geração, né, a geração da sua usina, porque, por exemplo, um fusível queimou e você precisa realizar essa troca. A proteção do inversor é IP66, então você consegue instalar ele ao ar livre e também em ambientes rigorosos, né, sobre chuva, sobre um sol, né, temperaturas elevadas. Ele possui aqui uma função anti-PID integrada para melhorar a eficiência do sistema. Então, à medida que o inversor ele vai parando de gerar energia, né, por exemplo, vai anoitecendo, então ele ativa essa função para minimizar as perdas pelo efeito PID. E também são utilizados componentes de alta qualidade e de marcas líderes na indústria, né, para garantir uma vida útil longa para o produto. Então, aqui ele também ele suporta uma conexão em Y no lado CC,
já que ele tem uma corrente de entrada maior, chega aqui a 13 amperes. Novamente a parte de comunicação por PLC, uma comunicação opcional. Ele também tem uma interface reserva para conexão de sistemas de armazenamento de energia, por exemplo, com baterias, né? E aí eu vou mostrar isso mais no fim da apresentação. E também suporta a função de compensação de reativo, tá? Aqui chamado de SVG. E também a conexão a redes fracas, que são redes suscetíveis, né, a variações de tensão e frequência, tá? Então, esses dois modelos, o 250 e o 255 kW, possuem o maior número de MPPTs do mundo. Então, são utilizados 14 MPPTs, com 28 entradas no total, ok? Para cada MPPT é possível uma corrente de entrada de até 26 amperes. Também essa é a potência de saída esse é o inversor string mais potente do mundo. A sua potência nominal de saída ela é de 255 kW em 30 graus Celsius. A sua tensão de operação, né, no lado CC, tensão máxima de operação é 1.500 volts. A tensão nominal no lado CA é de 800 volts. E aqui, de novo, né, o grau de proteção do inversor é IP66, ok? Aqui em relação ao número de MPPTs, tá? Então, o número maior de MPPTs te possibilita um design da sua usina mais flexível, tá? Então, múltiplos MPPTs podem rastrear a máxima potência de entradas com características diferentes, tá? Então, por exemplo, você pode ter strings com orientações e inclinações diferentes, tá? E possibilita também o aumento da produção de energia do inversor. Esse número maior de MPPTs também possibilita a redução pelas perdas por mismatch, que são as perdas por descasamento, por exemplo, que são causadas por poeira, né, sujeira, degradação desigual dos módulos ao longo da vida útil, né, do sistema, pela tolerância, né, dos fabricantes em relação à potência de cada um dos módulos, por diversos outros fatores, tá? Então, aqui a gente vê, né, que aqui para um sistema com um módulo bifacial, com 1 ano de operação, né, nesse gráfico aqui da esquerda, as perdas por mismatch, utilizando um número maior de MPPTs, pode ser reduzida de 1 até 2%, tá? E aqui já mais no fim da vida útil aí do projeto, né, com 25 anos de operação dos módulos bifaciais, esse número maior de MPPTs pode reduzir as perdas por mismatch em 3 até 5%, ok? E aqui a escolha do inversor com maior potência, aqui no caso 255 kW, também te permite reduzir os seus custos nivelados da sua usina, tá? Então existem outros inversores no mercado, por exemplo, com 12 entradas, né? Porém o inversor da Solis ele possui uma potência de operação que é maior, tá? Então ele consegue gerar mais energia com o mesmo número de entradas, assim reduzindo o valor do LCOE da sua usina. Então aqui de novo falando sobre os MPPTs, né? Então o maior número de MPPTs reduz o impacto por mismatch na usina. A gente também tem o efeito de descasamento devido a diferentes ganhos quando a gente está utilizando o módulo bifacial, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter uma string que vai ter um ganho pelo albedo, né? Que vai ser diferente de uma outra string que tá mais afastada, tá? Então, um número maior de MPPTs ajuda a reduzir esse descasamento das strings. Aqui, novamente, aqui um design sem fusível para melhorar a disponibilidade do sistema. Você não precisa estar parando a sua geração para estar substituindo os fusíveis, tá? E também aqui reduzindo as perdas do sistema. Então, a corrente de operação de cada uma das entradas é de até 13 amperes. Então, o inversor ele é compatível com módulos mais potentes, por exemplo, módulos bifaciais ou com uma potência de saída, por exemplo, maior do que 500 watts. Ele também possui um algoritmo para detectar múltiplos picos de potência.
e rapidamente rastrear a potência máxima do sistema. Então, por exemplo, a gente pode estar numa situação, né, um cenário aqui de operação, onde a gente tem um sombreamento que não é uniforme aí na usina, tá? Então, esse sombreamento não uniforme, ele pode gerar diversos picos na curva de potência versus tensão aqui do sistema. Então, o inversor ele tem um algoritmo para detectar esses picos e achar o máximo global aí do sistema, tá? E minimizar aqui o risco de perdas de energia, perdas na geração. Falando aqui sobre o sistema de refrigeração do inversor, então ele tem um sistema de alta eficiência e com controle de temperatura redundante. Então, ele consegue operar de forma eficiente mesmo em alta temperatura. Então, aqui a gente, por exemplo, em 50 graus Celsius, esse inversor ele vai ter uma potência de saída de 220 kW. E aqui nesse gráfico da direita, né, o inversor da Solis ele é comparado com 2 outros modelos com uma potência de saída, né, que é bem similar, tá? Mas o inversor da Solis ele se diferencia aqui principalmente aqui em temperaturas mais elevadas. Então aqui em 50 graus Celsius, o inversor ele tem uma potência de saída que é 5 a 7% maior que os outros modelos disponíveis no mercado, ok? O inversor ele também tem um suporte de rede bastante eficiente, tá? Então você consegue conectar ele a redes mais fracas, que são redes suscetíveis à variação de tensão e de frequência, né? Essas grandezas podem sair dos limites regulatórios, mas mesmo assim o inversor ele vai permanecer conectado à rede. Ele tem uma capacidade de suporte a transientes, tá? Por exemplo, um transiente, uma subtensão, uma sobretensão do sistema, o inversor ele permanece conectado. Ele tem uma baixa injeção de componentes harmônicas no sistema. Aqui o nível de distorção total de corrente injetada no sistema é menor do que 2%. E também, né, ele tem a função de exportar a potência reativa, né? Seja para ajudar na estabilidade da rede, ou também para suprir a demanda de reativos da sua usina, né? Por exemplo, você pode ter motores, né, um transformador, cargas que necessitem de reativo, tá? Aqui falando sobre o sobrecarregamento possível do inversor, tá? Então, é possível, em teoria, é possível sobrecarregar esse inversor em mais de 200%, tá? Mas a gente sabe que esse sobrecarregamento, o valor ótimo, né, ele vai variar de usina para usina, tá? Então, normalmente o valor utilizado é de 130%, tá? Mas o Solis 255, ele pode ultrapassar os 200% de relação de potência CC e CA, tá? Então, como eu falei, essa relação, né, de sobrecarregamento, ela varia muito, né, conforme a localização da sua usina, a latitude, a inclinação e a orientação dos seus módulos e diversos outros fatores, tá? Então, cada usina ela vai ter um ponto ótimo de sobrecarregamento. Então, aqui, por exemplo, esses dados aqui são para uma usina no Vietnã. É aquele primeiro exemplo que eu dei logo no início dos slides, tá? É uma usina de 6,3 megawatts, tá? E aqui o sobrecarregamento ótimo dessa usina é de 136%. Então, a gente vê que à medida que o sobrecarregamento ele vai crescendo, né? O custo nivelado da usina ele passa a cair. Mas aqui tem um ponto de transição, onde você aumenta o sobrecarregamento e o LCOE ele passa a aumentar. Então, esse ponto de transição é o ponto ótimo, né, de operação de sobrecarregamento dessa usina, tá? Então, esse ponto ótimo ele vai te gerar o menor LCOE, tá? E também ele vai produzir o maior lucro por watt gerado da usina. Então, aqui são comparados dois sistemas utilizando os inversores da Solis, tá? Então, aqui, primeiro, né, nessa parte de cima, é utilizado... Tá, isso aqui é uma usina de 6,3 megawatts, tá? Operando em 1.500 volts. Então, aqui no primeiro, na parte de cima, né, é utilizado 28 unidades do Solis 255 kW, com 14 MPPTs. E aqui no exemplo embaixo, né, são utilizados 32 unidades do Solis 200 kW.
Esse inversor ele tem 9 MPPTs, tá? E essas duas usinas operando aqui em 1.500 volts, tá? Então, aqui fazendo uma comparação do custo nivelado de cada um desses projetos, tá? É observado que, que a solução com o Solis 255 kW, né? Ela possibilita uma redução no LCOE aqui de cerca de 3,5%, tá? Enquanto que aqui o IRR, que é a taxa de retorno interno do seu projeto, ela aumenta em quase 1% utilizando o Solis 255, tá? Isso comparado com a utilização do inversor de 200 kW. Aqui chegando a parte de operação e manutenção, né, da usina. Então, o inversor ele tem um sistema bem inteligente de varredura de curva IV para detectar problemas. Então, ele consegue, por exemplo, detectar variações de correntes, tá, nas strings, um declive mais acentuado da sua curva IV, degraus nessa curva também, um declive menos acentuado, ou até variações de tensão, tá? Então, ele vai fazer essa varredura em cada uma das strings, né? Montar a sua curva IV e comparar essa curva, né? A curva obtida com a curva ideal daquela string, tá? E com isso ele consegue detectar possíveis problemas na sua usina. Então, essa varredura é feita completamente online, de forma a melhorar a eficiência de operação e manutenção da usina. Não é necessário uma equipe de campo para fazer essa varredura, então, economizando os custos operacionais e de manutenção. E também, né, ela possibilita identificar os componentes com problemas e também sugere soluções, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa situação aqui, a gente pode identificar algumas, rapidamente, né, quais são as strings, quais são os módulos, né, que apresentam algum problema. E assim eu envio uma equipe de campo, né, para checar essa string, tá? Aqui a gente também pode enviar comandos via o PLC, né, pelo sistema de PLC, né, enviar comandos ao inversor para fazer com que, tentar que ele ajuste o seu ponto de operação para minimizar essas perdas devido ao problema, né, na sua usina, tá? Então, se ele não conseguir resolver esse problema sozinho, então aí você tem que enviar a sua equipe de campo, tá? E aqui, por fim, né, falamos sobre a interface de armazenamento de energia, né, que também está disponível no inversor. Então, aqui no lado esquerdo do inversor tem uma entrada, né, onde você pode conectar também um sistema de armazenamento de energia, tá? Então, a sua usina, ela é de fácil expansão para acomodar sistemas de armazenamento de energia. Você não precisa transformar toda a sua usina, não precisa comprar novos inversores para fazer essa expansão, né? E como o Bruno falou na apresentação anterior, né, tem a demanda, né, o mercado de baterias ele está crescendo rapidamente ao longo dos anos, né? As baterias elas estão caindo os preços, né? Justamente, né, porque a fonte solar e a eólica, né, são energias intermitentes, né, que variam com a disponibilidade do sol e do vento, tá? Então, as baterias ajudam a minimizar esses problemas, tá? Fazem com que o sistema, né, que a energia solar passa a ser despachável, tá? E aí você não perca a sua geração, por exemplo, quando tem uma queda de energia da rede, né, ou está nublado e etc, tá? Aqui são alguns projetos realizados com esse inversor, tá? Ele foi lançado, na verdade, ele foi lançado no ano passado, em 2020, na China, tá? Esse projeto aqui também é na China, utilizando o inversor de 250 kW em 1.500 volts, tá? Esse outro projeto também é na China, eu não tenho a potência dele aqui, tá? Mas também utilizando 250 kW. E é isso, né? Então, obrigado aí pela atenção, né? Eu fico disponível aí para responder as dúvidas, né? Tem alguma dúvida aí, pessoal?
Lino José, você pode falar? Lino José e Roberto Abreu. Vocês querem abrir o áudio ou mandar mensagem aqui no chat? Como é que é? Oi, tá conseguindo me ouvir? Estou te escutando, pode falar. Então, pronto, meu amigo, por gentileza. O senhor comentou a questão de fusível, certo? Não possui fusíveis, né? Mas o fusível não é um dispositivo de segurança. No caso, não ter um fusível não seria uma desvantagem? Não, ele não é uma desvantagem porque, como eu te disse, né, o inversor ele só tem apenas duas entradas por MPPT, tá? Então, por exemplo, se houver qualquer problema, a corrente máxima que vai circular é a mesma, tá? Nas duas strings. Então, o fusível, né, na verdade, ele só é necessário quando você tem mais de duas entradas por MPPT. Por exemplo, se a gente tivesse 3 entradas, então seria necessário, né? O fusível é para proteger contra corrente reversa nas strings. Então, no caso, com duas strings em paralelo, não é necessário, tá? Entendi. Não sei se Muito ficou claro para obrigado. você ou deu para entender? Deu sim, certo. É só mais uma questãozinha, a questão da garantia estendida, onde eu consigo mais detalhes, preço, como aderir, quando que eu posso aderir, é somente na aquisição do equipamento ou posteriormente. Essas informações, acho que você consegue conversar com a nossa equipe de pós-vendas e eles conseguem te orientar de forma melhor, tá? Ok. Lei, você quer falar alguma coisa sobre a garantia aqui? Yes? What's the question? Você quer falar alguma coisa sobre a garantia? A garantia padrão é 5 anos, mas podemos oferecer a extensão para 20 anos. Ela é trissílaba, para ficar nota 10 e nunca mais errar. Ok, então acho que você pode entrar em contato com a equipe de pós-vendas, tá? Então eles conseguem Um beijinho no coração e até a te dar próxima. informação. Ok, entendi. Obrigado. Acho que o Rodrigo, acho que ele vai passar o número dele aí em Fortaleza, né? Certo. Eu já mando o número de Rodrigo. As pequenas coisas da vida. Mais alguma pergunta, pessoal? Roberto, você pode falar? Roberto Abril. Tem uma pergunta aqui do Tarcísio no chat, né? Ele está perguntando se a comunicação com o inversor 255 é somente por PLC ou também tem algum tipo de data logger, né, específico. Não, o PLC é opcional, tá? Então, você pode fazer a comunicação por Wi-Fi tranquilamente, mas o PLC é opcional, tá? E quais modelos de módulos, né, permitem a situação de sobrecarga de 200%, né, visto que nem todos conseguem atender os valores de correntes permitidos pelo datasheet desse inversor. Tudo bem? Quais os modelos de... Não chega aqui. Não, pode ficar à vontade. Pessoal, acho que tem algum áudio vazando aqui. Ô, Tarcísio, acho que eu não entendi muito bem assim, a sua pergunta, essa segunda pergunta aqui. Se você quiser abrir o áudio aí e... Quais os modelos de módulos permitem a situação de sobrecarga de 200%? O Tarcísio ainda está aí? Ou? Assim, mas a sobrecarga em relação ao inversor, né? Então, você pode colocar o módulo que você quiser. Não entendi muito bem a pergunta aqui.
Enfim. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Pedro, we can do the lottery. Okay, yeah, sure. Okay, one moment. I will show my... Assim, em relação ao sobrecarregamento, né, o que vai limitar ele é a tensão máxima do inversor, tá? Então, contanto que você respeite essa tensão máxima de 1.500 volts, então você consegue fazer esse sobrecarregamento aí de até 200%, tá? Ô, Bruno. Oi, estou aqui. Are you there? Sim, estou aqui. We have a lottery. We have a lottery for some people, for some audience who register. So we have 5 people. We have 5 people. So can you say start and stop? I can select 5 clients. Ok. So if you're ready, you can... Eu estou concorrendo também no sorteio aí, Lei? Posso concorrer? Eu vou falar aqui então. Start. Okay. Stop. One moment. Okay. Opa. That and... Stop. Okay. The first one. Murilo. Oi, desculpa. Yes. Can you read this name? Murilo Milani. Ok, tá. Okay. Então, and the second one, Bruno, please. Bruno, please. The second one. Murilo, né? Go ahead. Start. Stop. Carlos. Senor Carlos. Okay, the third one. Stop. Esdras, yes. Manuel. And the first one. Stop. Bruno. Não sou eu, não sou eu. Okay, the last one, okay? Stop. Bell. Okay? Bell. Okay, so we will contact the clients and send the gifts, okay? Tá, então nós vamos entrar em contato com os 5 ganhadores, né, para mandar os prêmios, né, do sorteio, ok? Tem alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Serlínio José Santos, você pode falar? Posso? Pode? Oi, Lino. Pode falar, estou te escutando. Lino José, estou ouvindo vocês e acompanhei todo o seminário. Excelente, por sinal. Ok, obrigado, Lino. Você tem alguma pergunta, Lino? Não, bastante compreensível, acompanhei, né? E realmente é possível ver, né, claramente as vantagens do inversor sólido, né? Muito bom. Ok, obrigado. Obrigado, você. Tem um pessoal com a mão levantada aí, se quiser abrir o áudio aí e falar. Senhor Tarcisco, você pode falar? Oi, estão ouvindo? Pode falar. Estou te escutando, pode falar, Tarcísio. Tudo bem, pessoal? É que é o seguinte, a gente já teve um pré-projeto que a gente tentou implementar esse inversor, porém a gente já tinha os módulos e eles não conseguiram, a gente não conseguiu fazer uma configuração de
de strings, onde a sobrecarga chegaria àqueles 200%. Então, a minha pergunta era nesse sentido, qual módulo que eu consigo fazer colocar essa sobrecarga, sendo que alguns, a corrente dos módulos não vão respeitar a corrente de entrada das MPPTs. Assim, em questão do sobrecarregamento, você não precisa fazer chegar a 200%, tá? Então tem aquele valor ótimo, tá? Que normalmente você obtém ele por simulação. Mas, assim, para você chegar em 200% de sobrecarga, se você quiser, né? Não sei se vai ser o ideal para você, mas aí seriam módulos de maior potência. Mas, assim, eu não consigo te dizer qual que é o módulo exatamente, tá? Então, isso aí tem que ser visto através de simulações, tá? Certo, certo. Era um caso bem específico, onde a gente já tinha os módulos, né? A gente estava fazendo meio que alguns testes, então... talvez com esse módulo específico não dê, né? Mas aí com outros módulos que respeitem aí o limite, principalmente o limite de tensão do inversor, então funcione, né? Mas, de novo, você não é obrigado a seguir esse sobrecarregamento de 200%, tá? O que o pessoal usa na prática, né, normalmente em 30% e 50%, 130% e 150%, né? Entendi. Está me ouvindo? Estou te escutando, sim. Bom, minha pergunta, ela está dentro do contexto aí, mas não está dentro desse momento próximo. É o seguinte, isso eu já levantei em alguns momentos passados aí, com a Solis, com relação a um produto que a Solis teve no Brasil e hoje não tem mais, que são os inversores híbridos para sistemas eólicos e solar. Eu tenho hoje um equipamento desse conectado em funcionamento, né, com turbinas de pequeno porte, com o solar híbrido conectado à rede. E aí a minha pergunta é se a Solis já tem uma visão diferente hoje desse mercado, ela vê a possibilidade de voltar com esse produto? Eu acredito que a Solis tenha inversores híbridos no Brasil. Lei, o que você... A Solis tem inversores híbridos aqui no Brasil para baterias? We have. Nós temos híbrido no Brasil, mas porque no Brasil a regulação da ANEEL é muito complicado. Então, o híbrido não é muito popular no Brasil. Mas podemos vamos lançar o off-grid na ICR Júnior esse ano. Então, agora temos híbrido e off-grid. Sim, e durante a apresentação foi falado de uma caixa de registro de dados, para dados para até 10 inversores, e de um módulo de controle de potência. Eu não peguei bem o nome, passou ali, eu estava com uma outra missão aqui, eu não consegui bem pegar. Eu queria que só desse uma enfatizada nesse módulo de potência, que é um módulo para... basicamente para poder evitar que se devolva energia para a rede. Isso, justamente isso. Lei, você quer explicar um pouco melhor sobre aquele EPM lá? Acho que você... Desculpa? Oi? Desculpa, não entendi. Você pode falar um pouco sobre aquele módulo, o EPM, para injeção zero, para sistemas com injeção zero na rede? EPM? Yes. Para grid zero? Yes. Ok. Eu vou falar em inglês, ok? Tá, pode falar em inglês, eu traduzo aqui para o português. Ok, obrigado. Porque EPM is not a new technology, but in Brazil it's not very popular because most of the clients, they want to connect the solar energy to the grid. So that's why. Então, só um minuto. Então, o módulo EPM, né, ele diz que não é uma tecnologia nova no mercado,
mas no Brasil esse equipamento ele não é muito popular, né? Porque os consumidores eles querem querem injetar potência na rede, né? E esse equipamento seria aqui para um sistema com injeção zero na rede, ok? E esses modelos são muito populares em Argentina, Colômbia, porque em Argentina e Colômbia o governor não permite energia solar para o hedge. Mas no Brasil é não muito popular. Se você tem, if you have the interesting, we can make a webinar about the EPM in Brazil. Então, se vocês tiverem interesse, né, nesse equipamento, a gente pode fazer um outro treinamento, um webinar, né, sobre esse tipo de equipamento, né? Finalizando, esse é um equipamento que ele dependeria aqui no Brasil de alguma certificação do Inmetro ou não? Não precisa. Porque para Inmetro só uma empresa energia, ele vai verificar o Inmetro. Mas se você não precisa connect a energia para o grid, para a rede, você não precisa do Inmetro. Bom, porque o que eu entendo é o seguinte, se você tem esse módulo que ele é injeção zero, então, obviamente, você não precisaria de ter uma autorização da concessionária para fazer a sua usina local, que seja local. Estou certo? Acho que você precisa da autorização da concessionária, sim, mas acho que a questão é o certificado do equipamento, né? Aí eu não tenho certeza. Mas, segundo lei, não precisa desse certificado do Inmetro, tá? Sim. Tá, mas não precisa de certificado do Inmetro, da concessionária também, você não vai injetar energia na rede dela. Yes, the EPM is like the off-grid system, because also for the off-grid system, because you don't connect the energy to the grid. So in this case, the energy company will not need Inmetro for off-grid also. Tá, ele está falando que o EPM, né, esse equipamento, ele é como se fosse um sistema offline, né? Então, nesse caso, realmente a concessionária ela não vai precisar desse certificado do Inmetro, tá? Muito bom, satisfeito. Obrigado a vocês aí. Obrigado a você. Ok, obrigado. Obrigado, Lei. Obrigado a você, Roberto. Mais alguém? Alguma pergunta aí? Pedro, here I share my screen with all of our contacts. So if the clients they have any questions, they can send email to me, okay? Ok. Então aqui essa tela que ele está compartilhando tem o nosso o contato de todo o nosso suporte técnico, tá? Aqui em Campinas, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte, tá? Então, se vocês quiserem anotar esse número, tá? WhatsApp, e vocês podem entrar em contato também, mandar um e-mail aí direto para o Lei, né? Que esse aqui é leids@jinlong.com. Ok? Yes, yeah, ok. Yeah. Obrigado. Só alguma dúvidas? Ok, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode ir encerrando, né? Ah, tá. Tem uma pergunta aqui do Roberto, né? A Solis tem algum simulador para auxiliar as aplicações? Não tem, né, Lei? A gente tem algum simulador? Não, né? In our website, there is a system for the simulators. Tá, então ele está falando que no nosso site tem um link, né, para um simulador. Correto? Isso, né? Thank you, Lenene. Obrigado. Ok, so that's all. Ok, pessoal, então eu agradeço a presença de todos, agradeço aí a presença do Bruno, tá? Excelente apresentação.
E obrigado aqui por terem participado desse webinar, ok? Então, obrigado, pessoal. We also have a plan for a next webinar. We can talking about the monitoring system. Ok? Ok, então a gente tem um plano, né, de fazer um próximo webinar sobre o sistema de monitoramento das solis, tá? Então a gente vai estar divulgando esse próximo webinar através das redes sociais da Solis, o Facebook e o Instagram, né? Que vocês podem estar seguindo, tá? Obrigado a então é todos. isso. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um bom dia para todo mundo aí. Então, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até Bom logo. dia. Tchau, tchau.